Savana africana. A batalha pela sobrevivência. Bem-vindos à savana africana. Um dos ambientes mais singulares e complexos do planeta, onde cada criatura compõe um magnífico cenário formado por Deus. Neste vídeo, vamos explorar as maravilhas da vida selvagem que habita a savana, as batalhas diárias pela sobrevivência, as relações entre predadores e presas e as histórias envolventes que dão vida a esta terra extraordinária. As zebras, com suas listras inconfundíveis, são essenciais às planícies da savana. Cada uma apresenta um padrão exclusivo, como impressões digitais humanas, um presente singular de Deus. Elas se aproximam das fontes de água nos períodos de calor intenso, sempre vigilantes graças à sua excelente visão. As zebras, com suas listras inconfundíveis, são essenciais às planícies da savana. Suas listras auxiliam na camuflagem e na confusão dos predadores. Rápidas e ágeis, as zebras demonstram uma notável capacidade de fuga e sobrevivência, espelhando a engenhosidade do Criador. Ao lado das zebras, os gnus são figuras marcantes da savana. Com seus chifres curvados e reflexos impressionantes, deslocam-se em enormes manadas durante a grande migração. Quando cerca de 1,5 milhão de indivíduos percorrem longas distâncias em busca de pastos mais verdes. Capazes de atingir até 80 km por hora, contam com a união e a estratégia. Os adultos protegem os filhotes formando círculos, enquanto seus chifres funcionam como armas defensivas. Sua migração épica é uma prova de resistência, cooperação e da criação perfeita de Deus.
As girafas se deslocam como dançarinas elegantes pelas planícies, alcançando com facilidade os galhos mais altos graças aos seus longos pescoços. Com olhos posicionados lateralmente, possuem ampla visão para perceber possíveis perigos. Quando ameaçadas, desferem chutes poderosos, capazes de afastar até mesmo leões. Elas consomem até 34 quilos de folhas por dia, principalmente de acácias. Suas línguas, que podem chegar a 45 centímetros, facilitam o alcance das folhas entre espinhos afiados. Com pelagem manchada e passos silenciosos, os leopardos são predadores extremamente habilidosos. Escalam árvores com facilidade, onde ocultam suas presas para protegê-las de outros carnívoros. Conseguem arrastar animais 3 vezes mais pesados do que o próprio corpo. Caçam com precisão, alcançando até 58 km por hora, e utilizam visão e audição muito aguçadas. A perfeição de suas habilidades revela o cuidado detalhado do Criador em sua obra. O guepardo, o mamífero terrestre mais veloz do mundo, chega a até 110 km por hora em curtas distâncias.
Com corpo esguio e garras semi-retráteis, é especialista em caçadas rápidas e bem planejadas, principalmente de gazelas e impalas. Animal solitário e diurno, costuma descansar à sombra para evitar o calor excessivo. Sua existência confirma a intenção divina de criar seres perfeitamente adaptados aos seus ambientes. No topo da cadeia alimentar, o leão simboliza força e majestade. Vivem em bandos bem organizados, geralmente liderados por leoas, que assumem o papel principal na caça. Utilizam emboscadas silenciosas e ataques coordenados. Um leão adulto pode ingerir até 7 quilos de carne por dia, caçando antílopes, zebras e até búfalos. Sua força e função ecológica evidenciam o poder do Criador e o equilíbrio da natureza. As hienas são oportunistas e extremamente organizadas. Podem consumir até 15 quilos de carne em uma única refeição e são capazes de triturar ossos com suas poderosas mandíbulas. Atuam em grupos de até 30 indivíduos, demonstrando grande inteligência e cooperação. Os abutres, com visão extraordinária, identificam carcaças a vários quilômetros de distância.
Capazes de digerir até ossos, ajudam a evitar a disseminação de doenças e a manter o ambiente limpo. Juntos, garantem que quase nada seja desperdiçado na savana. Com suas vestes vermelhas vibrantes, os maçais vivem principalmente no Quênia e na Tanzânia. Seu gado tem um papel sagrado, fornecendo leite e sangue, consumidos sem o abate do animal, exceto em ocasiões especiais. Os maçais são guerreiros que protegem seus rebanhos, enquanto as mulheres realizam tarefas essenciais, como buscar água e lenha. Suas danças e tradições expressam harmonia com a natureza e uma fé profunda em Deus. Entre leões imponentes, hienas discretas e antílopes sempre atentos, existe um pequeno caçador que surpreende qualquer um. Veloz, inteligente e cheio de personalidade. Estamos falando do chacal de dorso negro, um dos animais mais astutos e estratégicos de todo o continente africano. Embora pareça frágil ao lado dos grandes predadores, não se deixe enganar. Esse canídeo sabe exatamente como sobreviver aos perigos da savana. Com seu olhar atento e o dorso escurecido que lhe deu o nome, o animal é um verdadeiro mestre da adaptação. O chacal de dorso negro, conhecido cientificamente como Lupulela mesomelas, está entre os carnívoros mais interessantes da África. Seu corpo ágil e esguio mede cerca de 1 metro de comprimento, com aproximadamente 40 centímetros de altura e peso variando de 7 a 13 quilos. Proporções perfeitas para se mover com rapidez e discrição entre a vegetação. Mas o que realmente chama a atenção é o dorso quase preto, contrastando com o marrom avermelhado do restante do corpo. Esse padrão não é só bonito, funciona como camuflagem natural, ajudando o chacal a se misturar ao solo seco e às sombras da savana. Seus olhos expressivos revelam inteligência e vigilância constante. As orelhas grandes captam até os sons mais sutis, permitindo localizar presas ou perceber predadores a longas distâncias. O focinho alongado, combinado aos dentes afiados, transforma-o em um caçador eficiente, capaz de capturar pequenos mamíferos e também aproveitar restos deixados por outros animais maiores. O chacal de dorso negro é bastante territorial e costuma ser monogâmico. Vive em pares ou pequenos grupos familiares, e os parceiros cooperam tanto na proteção do território quanto na criação dos filhotes.
Quando falamos de alimentação, esse chacal é um verdadeiro oportunista da savana. Ele não depende de uma única fonte de comida. Come o que estiver disponível, e isso o torna extremamente bem-sucedido em ambientes imprevisíveis. O elefante africano é uma grandiosa obra da biologia, pesando até 6.000 quilogramas. Uma vez atingida a maturidade, eles são gigantes protegidos pela criação e não possuem oponentes naturais. Perante um gigante de até 4 metros, os leões parecem apenas pequenos felinos, tentando não ser alcançados pelo caminhar do destino. A segurança do elefante africano provém simplesmente de sua presença imponente. Com um peso dezenas de vezes superior ao de um grupo de buscadores de alimento, eles não precisam se retirar. Sua tromba é muito mais do que um meio para saciar a sede. Com mais de 40 mil feixes musculares distintos, a tromba é ágil e vigorosa o suficiente para afastar outros grandes seres, como a girafa ou até mesmo o hipopótamo. E um movimento de seus pés pode gerar uma pressão equivalente à passagem de um grande veículo blindado. A autoridade do elefante se baseia em toneladas de força e em uma sabedoria singular concedida pela natureza. O elefante africano é um ser de imensa sensibilidade sob o olhar do Criador. Com uma visão quase nula, mas armado com um chifre capaz de perfurar blindagens de aço, surge outro gigante das savanas. Trata-se de um colosso solitário, prisioneiro de uma paranoia letal e de um isolamento profundo. O rinoceronte pesa até 100 quilos. Ele é envolvido por uma pele espessa, como uma armadura de ferro, e possui um chifre capaz de atravessar qualquer impedimento. Mas a criação é sempre equilibrada em seus propósitos. O Criador concedeu a eles uma força plena, porém limitou sua percepção visual. O rinoceronte não consegue distinguir claramente qualquer presença a uma distância superior a 30 metros. E é nesse instante que a intensidade se manifesta. Quando a clareza não pode guiar através do olhar, o único caminho é ir ao encontro de cada movimento incerto que surge à sua frente. Basta um aroma diferente ou um som desconhecido para que sua percepção ative imediatamente um estado de alerta máximo. E eles optam por seguir firmemente em direção ao desafio iminente para resolvê-lo antes que ele se manifeste. Durante o período de união, o rinoceronte segue em seus encontros mais profundos pela continuidade da vida. A fêmea vivencia uma grande provação quando o macho afasta repetidamente sua cria. O intuito é buscar o despertar do ciclo de vida da fêmea antes do tempo previsto. Ele deseja assegurar que sua descendência seja a próxima prioridade, independentemente de o pequeno já estar pronto para seguir sozinho. A mãe rinoceronte precisa resguardar seu pequeno da força de um ser movido por impulsos intensos, enquanto ela própria se encontra exausta por essa jornada de persistência sem fim. Quando dois cavaleiros de pouca visão decidem resolver suas divergências por espaço, é o momento em que toda a savana realmente vibra como um movimento da terra. O seu chifre é composto de querer,
o mesmo elemento presente nas unhas humanas, mas compactado com uma densidade impressionante, capaz de atravessar a pele de 5 centímetros do outro. O encontro pode durar horas, até que um deles se sinta desfalecido pelo cansaço, ou seja alcançado em seu peito pelos desígnios do destino. Esses encontros entre machos adultos representam quase 50% das conclusões naturais da jornada desta espécie. A vigilância extrema e o instinto de zelo pelo solo sagrado os conduzem a um ciclo de confrontos vigorosos. No entanto, a maior tragédia do rinoceronte advém da ganância humana. A caça ilegal em busca do chifre, tratado como um ouro branco sem valor real, empurrou esta espécie resiliente à beira da extinção. Diante desse cenário, comunidades nativas na África ergueram-se como escudos vivos para proteger seus vizinhos gigantes. Formação de guardas florestais altamente treinados que vigiam o território dia e noite. A estratégia radical de remover o chifre do animal para anular seu valor comercial perante os caçadores. O sacrifício desses protetores locais tem sido essencial para salvar a espécie e manter viva a alma selvagem das savanas para as próximas gerações.